Muito bem, pessoal, estamos de volta e vamos agora para a tela. Má, põe aí na tela. Vamos ver o que deve constar nessa peça. Ó, primeiro, endereçamento. Você já está vendo aí, você já sabe, tenho certeza que se você não está chegando agora, se essa não é a primeira aula que você assiste, você já sabe como que faz o endereçamento. Nome do réu e número do processo, para que a pessoa que vai ter acesso lá, o escrevente, o juiz, o promotor, saiba qual o processo e quem é o réu. Introdução ou preâmbulo, onde você vai contar, fazer a qualificação do seu cliente, colocar o fundamento, qual é o nome da peça, dos fatos, das preliminares, quando houver, tá, gente? Às vezes não há preliminar. O problema que nós vamos trabalhar hoje, não tem preliminares. Do mérito, do pedido, local, data, advogado, OAB e embaixo rol de testemunhas. Má, volta aqui para mim rapidinho. Pessoal, você está vendo que não muda, que todas as peças seguem essa mesma lógica, com algumas peculiaridades, e cada uma tem a sua peculiaridade? É isso que o examinador quer saber, se você sabe, se você consegue visualizar quais são as peculiaridades de cada uma das peças. Mas você percebe que endereçamento, nome e número do processo, introdução, dos fatos, preliminar, segue mais ou menos o mesmo padrão? Tudo bem? Já deu para perceber isso, né? Então vamos lá para a tela, volta para a tela, Má. Quais são os endereçamentos possíveis? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara criminal da comarca D. Essa é a regra, a maior parte dos crimes são de competência estadual, tá? Ou, se for Justiça Federal, excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara criminal da seção judiciária de, você já sabe, Justiça Federal não tem comarca, tem seção judiciária. E se for do Tribunal do Júri? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara do Tribunal do Júri da comarca de, nos crimes de competência do Tribunal do Júri. E excelentíssimo senhor doutor juiz federal da vara do Tribunal do Júri da seção judiciária de, nos crimes do Tribunal do Júri referentes à Justiça Federal, se for um júri da Justiça Federal. Você vai colocar a identificação do feito e do acusado. Então, o número do processo, nome do acusado. Introdução. A introdução você já sabe, você vai falar o nome do réu, o réu já está qualificado, você não precisa fazer a qualificação, porque o réu já foi qualificado por ocasião da denúncia. Então, nome do réu, já qualificado nos autos do processo acima, que lhe move o Ministério Público, se for uma queixa-crime, que lhe move o querelante, tá? Por seu advogado formalmente constituído, que esta subscreve, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar tempestivamente a presente resposta à acusação, com fundamento nos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal, ou artigo 406 do Código de Processo Penal, se for um crime da competência do Tribunal do Júri, pelos motivos de fato e de direito que seguem. Dos fatos. O que você vai fazer aqui? Você vai transcrever o problema de forma resumida, chamando o seu cliente de acusado. Volta aqui para mim, mais rapidinho. Pessoal, eu sempre estou falando e vou falar mais uma vez. Você não vai inovar nos fatos. E aqui, por favor, resuma o máximo que você puder. Professor, eu vi você fazendo, eu estou vendo a apostila, estou analisando, estou estudando. Beleza, se você conseguir resumir mais ainda, se o seu poder de síntese for maior que o meu, resuma mais que você puder. Por quê? Porque na hora da prova da OAB, talvez haja muitas teses que você tenha que enfrentar. E se houver várias teses, a quantidade de folhas que parece que é muita, na hora você vai ver, não é. 5 folhas, 150 linhas você tem. Eu acho que você já sabe disso, né? Você tem 150 linhas para escrever. E talvez essas 150 linhas não sejam suficientes, principalmente se o enunciado for muito grande, se você tiver uma letra grande e se houver várias teses para você sustentar. Então, você resuma o máximo que puder. Por favor, não inove, não traga elementos que o problema não traz. Tá certo? Volta lá para a tela. Das preliminares. Já falei para vocês, preliminar é toda a matéria que deve ser analisada pelo julgador antes de se adentrar no mérito.
e que, em regra, expressa alguma situação que, se tivesse sido observada anteriormente, o processo nem teria se iniciado. E se for observado agora, fará com que o processo termine ou fará com que o processo tome outro rumo. Na resposta à acusação, em sede de preliminar, deve ser alegado situações que se encaixem no artigo 395 do Código de Processo Penal, como eu já falei para vocês. Do mérito. Gente, o que é mérito? Mérito é a questão central que se discute no processo. Ou seja, é a análise com base no que consta nos autos se realmente os fatos se deram conforme narrados na peça acusatória. No processo penal, a questão central, ou seja, o mérito, é a definição da autoria e da materialidade. As teses principais e mais fortes que devem ser argumentadas em favor do seu cliente dizem respeito à possibilidade de absolvição sumária de seu cliente, nos termos do artigo 397 do Código de Processo Penal. Volta aqui para mim. Então, aqui, pessoal, você vai ter que atacar no mérito as questões mais importantes, que estão lá no 397. Você tem a apostila aí, se você não leu, você vai ler, você vai estudar, ver bem essa apostila. Lá está descrito, de forma pormenorizada, várias teses de defesa que você pode alegar em favor do seu cliente. Tá certo? As principais, as que mais caem, as que mais são exigidas na prova da OAB. Então, leia aqueles artigos, entenda aqueles artigos, grife os artigos de uma determinada cor para que você saiba que esses artigos eu posso analisar no mérito. Lembre-se também que muito do que está no artigo 397, olha o que eu vou falar, o que está no 397, aqui na resposta à acusação é um mérito. Quando você for estudar, se você ainda não estudou, apelação e memoriais finais, você vai ver que muito do que consta ali no 397, a gente alega em preliminar. Por exemplo, extinção da punibilidade. Extinção da punibilidade, na apelação, a gente alega em sede de preliminar. Aqui não. Aqui nós vamos alegar no mérito. Insisto, o examinador quer saber se você conhece, se você sabe as peculiaridades de cada uma das peças. Memoriais finais, extinção da punibilidade é preliminar. Resposta à acusação, extinção da punibilidade é mérito. Tudo bem? Vai acompanhando aí o passo a passo que eu estou dando para vocês, que você vai ter sucesso. Observe isso. Beleza? Perfeito? Continuando. Pedido. Vamos lá, Má. O pedido na resposta à acusação é relativamente simples, pois como o objetivo maior é a absolvição sumária, deve ser feito esse pedido da absolvição sumária. Aqui, diferente dos memoriais finais e da apelação, não houve instrução do feito e o candidato, na condição de advogado, não deve entrar em questões relacionadas à pena. Deverá também pedir para que, caso o magistrado entenda que não é caso de absolvição sumária, que sejam ouvidas as testemunhas arroladas. Volta aqui para mim, Má. Olha o que eu estou falando aqui, no pedido. O pedido na resposta da acusação, ele é simples. O que eu quero? Eu quero a absolvição sumária. Você vai ver, quando nós estudarmos a apelação em memoriais finais, se é que você ainda já não assistiu, você não passou, foi para aquele vídeo primeiro, ou se você não está assistindo essa aula aqui pela segunda vez, ou se você já leu toda a apostila, ou se você já conhece a apelação, memoriais finais, lá nos memoriais finais, na apelação, nós fazemos vários pedidos referentes à pena. Por exemplo, tendo em vista a menoridade do acusado, que seja aplicada a pena, a pena seja aplicada no mínimo legal, tendo em vista a primariedade, que ele possa iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, em regime aberto. Então a gente vai falando um monte de coisas, vamos fazendo vários pedidos referente à pena. Querido, aqui você não vai fazer pedidos referentes à pena. Por quê? É como se o advogado, você na condição de advogado, tivesse a plena certeza que o juiz vai absolver sumariamente. Então você não vai começar a falar da pena, não vai ter pena para o meu cliente. A ideia é essa, você não fala sobre pena. A única coisa que você alega a título de possibilidade é que, caso o juiz não absolva sumariamente, que sejam ouvidas as testemunhas cujo rol segue. Perfeito? Então, voltando lá para a tela.
Você vai pedir com a educação, né? Termos em que pede deferimento. Onde, quando e quem. Local, data, advogado, OAB. Se o examinador der falar o dia que o seu cliente foi intimado, você vai fazer a contagem do prazo de 10 dias e você vai colocar a data. Geralmente o examinador da OAB vai colocar assim, datando a peça no último dia para a sua apresentação. Rol de testemunhas. Você vai colocar lá o nome das testemunhas. Pessoal, última observação, aqui antes do intervalo, você apresenta, tá bom? Você não vai opor, você não vai interpor, você vai apresentar. Perfeito? Você apresenta a resposta à acusação. Você opõe recursos que vão ser julgados pelo próprio órgão para quem ele está sendo dirigido. Eu vou explicar para ficar mais claro. Embargos de declaração. Quando eu entro com embargos de declaração, o que eu estou querendo? Olha o que acontece. Embargos de declaração é um pedido para que o juiz explique o que ele escreveu porque eu não entendi. A sentença tem contradição, a sentença tem obscuridade, a sentença ela não está clara. Então, eu peço que o juiz esclareça, que ele declare a sentença. Então, embargo de declaração eu oponho. Eu ponho para que ele, o próprio juiz, me explique o que ele quis dizer. Então, embargos nós opomos. Embargos infringentes, mesma coisa, serão opostos. Agora, quando eu quero opor por intermédio de um outro órgão, então eu interponho. Então, olha, apelação, eu vou opor para o Tribunal de Justiça, mas para que chegue lá, eu peço para que o juiz de direito encaminhe o processo. Então, eu vou opor por intermédio de outro. Então, eu vou interpor o recurso. Então, recurso de apelação, nós interpomos. Recurso em sentido estrito, nós interpomos. A peça, resposta à acusação, nós apresentamos. Vem apresentar resposta à acusação dentro do prazo legal. Beleza? Perfeito? Vamos para mais um intervalo. Já já nós voltamos.